Olá, senhoras e senhores, começando mais um debate por Santa Catarina, aqui no nosso programa Bastidores do Poder, Jovem Pan News Criciúma, Jovem Pan News Tubarão e também a RCO para toda a região do oeste do estado. Aqui comigo, já dividindo tela, o Coronel Laureano, que faz parte da Defesa Civil do estado de Santa Catarina, ele é diretor de gestão de desastres, né, da Secretaria do Estado de Proteção e Defesa Civil, na sequência já vai falar com a gente, e também o nosso querido Dom Esquiave, lá no Alto Vale, falando diretamente de Balneário Camboriú. Boa tarde, Dom, tudo bem com você? Boa tarde, Almir, boa tarde, Coronel, boa tarde a nossa audiência. Hoje eu não estou em Balneário Camboriú, hoje eu estou em Barra Velha. Cidadezinha polêmica que tem trazido muitas notícias políticas aqui para nós ultimamente. Muito bem. Estamos aqui para com o oeste de Santa Catarina. Vim apurar uma denúncia gravíssima aí. Vamos ver se tem comprovação do fato realmente e eu trago em primeira mão aqui. Boa, ótimo. Agora a gente vai falar com o Coronel Laureano, porque nós estamos vivendo praticamente um estado de exceção no sul do Brasil, em razão do que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Coronel Laureano, primeiro, boa tarde, obrigado por falar com a Jovem Pan News Criciúma, Jovem Pan News Tubarão. O senhor está uniformizado aí, trabalhando bastante, a Defesa Civil de Santa Catarina, auxiliando também os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Como é que tem sido esses últimos dias aí, Coronel? Boa tarde. Boa tarde, Almir, boa tarde, Edom, boa tarde a todos. Na semana passada, nós tivemos alguns municípios afetados por um volume significativo de chuva, especialmente na região fronteiriça com o Rio Grande do Sul, no extremo sul do estado, principalmente Praia Grande, São João do Sul, Araranguá, e lá no meio oeste, Capinzal, Piratuba e Ipira. Inclusive, tivemos um óbito lá em Ipira, na semana passada. Ato contínuo, considerando que naquela semana alguns municípios do Rio Grande do Sul receberam aí mais de 500, e em alguns casos pontuais, mais de 700 milímetros de chuva. Temos acompanhado aí um desastre sem precedentes, uma situação bastante desafiadora lá naquele estado. Nós iniciamos o apoio, fomos o primeiro estado a enviar equipes de socorro, ainda na noite do dia 30 de abril, quando o governador Jorginho Melo recebeu um pedido lá do governador Eduardo Leite, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, uma aeronave, embarcações, enfim, já tivemos um revezamento da equipe do Corpo de Bombeiros, tivemos a adição de uma aeronave da Polícia Civil. Nesse momento, nós temos equipes da Polícia Penal, da Polícia Militar, da Casan, da Defesa Civil, enfim, uma estrutura de Estado colocada à disposição, saúde, para várias missões pontuais, e além do nosso time do Estado de Santa Catarina presente lá no território, né, do Rio Grande do Sul, nós temos toda uma estrutura aqui na Defesa Civil, na Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, trabalhando principalmente na articulação da logística humanitária. Em desastres dessa proporção, é um desafio absurdo identificar as necessidades. São mais de 400 municípios atingidos lá no Rio Grande do Sul, né? Então realmente é um desastre de proporções gigantescas. Conseguir pontuar a distribuição e os itens que eles de fato precisam. Então, inclusive, temos trabalhado junto com a mídia para divulgar, para que a população que tem disponibilidade de ajudar ajude, preferencialmente com aquilo que é prioridade nesse momento, e a logística de fazer chegar, né? A Grande Porto Alegre está enfrentando uma cheia maior do que a de 1941, que é considerada a pior da história. Alguns galpões estão saturados, dependem de um número muito grande de voluntários para fazer todo o trabalho de descarregar, em alguns casos triar e depois fazer o carregamento para a destinação, né, final, sem contar algumas peculiaridades. Aí recebemos demandas específicas da rede hospitalar, por exemplo, por água potável. Temos, inclusive, um comboio da Casan transportando 80 mil litros de água nesse momento, além de outros atendimentos. Então, o pessoal está trabalhando bastante para tentar ajudar os nossos irmãos que estão passando por um momento de dificuldade. Claro. Coronel, na sequência eu vou passar para o Dom também fazer pergunta para o senhor, mas eu queria te fazer mais uma pergunta nesse início, que é pela sua experiência na corporação. O senhor é bombeiro, né? O senhor é coronel do... Sou coronel do Corpo de Bombeiros com 27 anos de carreira. 27 anos de carreira, o senhor já viu muito salvamento, muito socorro, muita situação. O senhor já passou por algo parecido com isso? Já enfrentou alguma situação parecida com essa? O mais próximo disso, mas com uma proporção muito menor, foi o desastre que Santa Catarina enfrentou em 2008. Situação complicadíssima, né, Coronel? Complicadíssima, bastante complicada. Requer muitos recursos adicionais e um esforço que a gente vê sendo realizado Brasil afora, né, incluindo o nosso estado de Santa Catarina, que está aqui do lado. Sim. Dom, pode fazer pergunta para o nosso convidado. Coronel, o senhor falou que é uma catástrofe sem precedente nos nossos irmãos gaúchos, certo? Sim. Catástrofe essa que, lá no governo Dilma, e eu não quero falar de política aqui, e sim o momento é de eficácia, né? Mas no governo Dilma, deixaram o plano de contingência de lado
entendeu? Plano esse que, se fosse aplicado à época, lá no Rio Grande do Sul, estaria hoje, pelo menos, podendo sendo auxiliar de, entre outras coisas ali, principalmente de salvamento de vidas. Hoje, Santa Catarina, o senhor responsável pela Defesa Civil e pelo Bombeiros também, ele tem um plano de contingência nesse caso? Um caso de uma catástrofe, ou para poder, pelo menos, que tenhamos ali um auxílio muito mais rápido e eficaz? Bom, embora eu seja de carreira do Corpo de Bombeiros, nesse momento estou cedido, né, para a Defesa Civil. Temos à frente da Defesa Civil o Coronel Fabiano, secretário de Proteção e Defesa Civil, com larga experiência, com amplo conhecimento técnico. Dentro da Diretoria de Gestão de Desastres, nós atuamos em parceria com uma outra diretoria, que é a de Gestão de Riscos, para planos de contingência. E nós temos diversos planos de contingência. Municípios pontualmente têm os seus planos de contingência. Nós temos, para determinadas situações específicas, vou dar um exemplo: há cerca de um mês, 40 dias atrás, nós tivemos uma ocorrência na Serra Dona Francisca com produtos perigosos. Existe um plano de contingência específico para produtos perigosos lá na Serra Dona Francisca, e ele foi colocado em operação. Existem planos para terminais portuários, aeroportuários. Nós não temos um plano com magnitude para todo o estado, porque nós teremos que considerar que, no caso de Santa Catarina, 295 municípios estariam atingidos exatamente pelo mesmo tipo de desastre. E nós temos uma característica geográfica que, embora todos eles possam ser atingidos, e Santa Catarina, infelizmente, tem uma recorrência e uma amplitude de desastres, né? Nós registramos aqui o único furacão do hemisfério sul. Nós temos problemas com tornados, com granizo, com ciclone bomba, com vendaval, e pontualmente, né, os mais frequentes e que normalmente trazem mais transtorno relacionados com chuvas, sejam inundações, sejam enxurradas e, em decorrência do volume de chuva, escorregamentos de massa. Então, nós temos sim planos de contingência, região do Alto Vale, região do Médio Vale, em algumas outras áreas do estado, que pontualmente são utilizados, dependendo do tipo de desastre que nós temos em andamento. Os nossos irmãos gaúchos, infelizmente, não tinham esse plano, né? E também não estão acostumados a lidar com enchente, coisas que aqui não é que estamos acostumados a lidar, mas estamos preparados, né, Coronel? Haja visto que o senhor acaba de falar, e dá para ver também toda a movimentação. Coronel, o pessoal que é voluntário, e eu falo na minha cadeira de fala, nesse caso, que nós estamos voluntários lá no Rio Grande do Sul também, auxiliando na parte de logística, com jet, com aviões e afins, até com médicos e suprimentos. Como que ele pode se conectar com a Defesa Civil para ser mais assertivo e eficaz para chegar num ponto como esse, caso ocorra, como previsto está, aqui em Santa Catarina também, na região oeste do estado, com esse deslocamento de massa de ar frio? Em caso de necessidade de mobilização de voluntários, nós startamos pontualmente a forma como esse voluntário vai se conectar a uma estrutura, normalmente a nível de município, em apoio a uma coordenadoria, um comando e controle a nível local, para poder prestar o apoio. Nesse momento, e em desastres de forma geral, nós priorizamos o emprego de equipes técnicas prontas, com condição de rápida mobilização. Então, eu gostaria de exemplificar que a informação do governador do estado em relação ao apoio ao Rio Grande do Sul chegou por volta das 20 horas, 21 horas do dia 30. Às 9h40 da manhã do dia 1º de maio, as equipes do Corpo de Bombeiros já estavam atuando lá na região de Lajeado e Santa Cruz. Então, já existem equipamentos prontos, treinamentos frequentes, as equipes trabalham em conjunto e, a partir do momento de acionamento, existem períodos determinados para se apresentar no quartel e fazer a mobilização. No caso específico daquela mobilização, o ponto de encontro foi lá em Araranguá, pela facilidade de deslocamento. Então, nós priorizamos equipes governamentais. O apoio de voluntários ele é válido em muitos desastres, onde a estrutura do Estado ela não é suficiente para prestar apoio à população, mas ela precisa ser coordenada, ela precisa ser feita com segurança e, principalmente, né, nós temos que garantir que quem está trabalhando como voluntário e quem está sendo socorrido por voluntários tenham segurança e preparo. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina resgatou pessoas na região do Vale do Taquari que haviam sido resgatadas por voluntários, a lancha dos voluntários virou e esses voluntários prestando o apoio e as pessoas que haviam sido socorridas acabaram de novo para as águas e precisaram de socorro, no caso da equipe do Corpo de Bombeiros. Aumentou o número de vítimas do caso, né?
ao invés de socorrer ali. Isso é legal de falar, de esclarecer, Coronel, porque a gente está acompanhando muitas notícias. Que a polícia não está deixando voluntários ajudar, estão exigindo isso, aquilo, e aí tudo se transforma numa grande bola de neve, começa a pipocar vídeo e notícias e grupo de WhatsApp, aquilo tudo. Mas é muito esclarecedor o que o senhor está falando e que é necessário que a nossa audiência entenda que, às vezes, se alguém for impedido, é porque as forças de segurança avaliaram que não pode, ou aquela área é uma área de risco. É o caso que aconteceu, por exemplo, quero dar um exemplo aqui, do que aconteceu com o governo federal em relação ao governo do Uruguai. A informação que o governo federal passou foi de que eles ofereceram uma aeronave que não poderia ser utilizada ali. E aquela aeronave o governo federal dispensou. Olha, essa vocês não precisam mandar. Agora, o helicóptero a gente aceita, tanto é que o helicóptero do Uruguai está ali. Então, é preciso ajuda, é legal o trabalho voluntário, demais, assim, todo mundo está de parabéns, mas isso precisa ser feito, né, Coronel, de forma segura, para que não, onde tinha 2 vítimas ilhadas, com mais 2 voluntários, ficarem 4 vítimas precisando da força do Estado, né? Exatamente. Aproveitando esse último exemplo, se nós tínhamos 2 vítimas que demandariam um tipo de embarcação com uma equipe para fazer o resgate, nós dobramos a necessidade de resgate e comprometemos uma outra pessoa num ponto próximo que poderia vir a ser resgatada. Para exemplificar nessa mesma linha, nós tivemos ontem, pontualmente lá na região da Grande Porto Alegre, um alerta de que, devido à movimentação de uma frente fria, lá no Guaíba, nós tínhamos ventos que não colocavam em segurança, principalmente as equipes que não tinham treinamento. Até tivemos um questionamento por parte do comandante da equipe do Corpo de Bombeiros que estava atuando na região, mas esse aviso ele era destinado principalmente aos voluntários, né? Porque às vezes a embarcação não é a mais adequada ou o treinamento que ele possui não é o mais adequado, ele pode vir a ser colocado em risco. Cabe salientar que os bombeiros militares que estão atuando lá, especificamente nessa missão, além de uma formação de praticamente 1 ano para ingressar na corporação, eles fazem uma série de cursos para poder integrar essas equipes de força-tarefa que atuam tanto dentro quanto fora do Estado. Então, nós selecionamos dentro de um universo de 2.800 bombeiros militares aproximadamente, perto de uma centena. Então, pensem que o nível de treinamento ele é bastante especializado, porque aquele risco suplanta muito o tipo de atividade ordinária que a corporação desenvolve. E aí nós temos que ter cuidado para aquelas pessoas que não têm esse tipo de formação, que não têm essa atribuição no seu cotidiano, mas que sim dispõem a ajudar e são bem-vindas em determinada situação, mas que elas não venham se colocar em risco e, eventualmente, daqui a pouco precisarem de socorro ou até algo pior. Só para fazer mais um ponto em relação ao que o senhor está falando, que é necessário, Coronel. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo de mim, comigo mesmo. Eu tenho carteira para pilotar jet e lancha, então a RAIS. Mas até hoje eu não tenho a segurança de pilotar um jet numa situação comum. Eu piloto um jet, vou na praia do Tinguá, volto com mar calmo, sem muito fluxo de barco e jet ski. Isso numa situação normal, saindo do estreito, indo em direção ao Tinguá, dando volta ali por baixo da ponte. Agora, numa situação de salvamento que requer perícia, que requer cuidado, e principalmente depois que você colocar a vítima no jet, precisa ter cuidado. Não é como não é um passeio turístico, digamos assim. Então, quando eu vi a quantidade de jets que foram para o Rio Grande do Sul, fiquei feliz, porque tem à disposição, inclusive, das forças, se for o caso. Tenho certeza que esses voluntários vão ajudar. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupado, de certo modo, porque requer muita perícia pilotar uma moto aquática, né? A gente percebe que em praias, que a cada temporada a gente vê acidentes realmente, às vezes, provocados por imprudência, mas para pilotar essas motos e esses barcos que têm propulsão a motor, precisa ter uma certa perícia e muito treinamento, né, Coronel? Sim, destacamos que os locais onde as equipes estão atuando, via de regra, eles não são cursos d'água, né? Nós estamos falando de ruas, muros, casas. Então, aquilo que está encoberto por uma água barrenta, suja, que dificulta a visibilidade dos obstáculos, dos riscos, requer uma perícia muito grande de quem está fazendo o salvamento, a condução da embarcação. Em muitos casos, nós podemos ter ainda a rede de distribuição de energia com eletricidade, que adiciona risco, e sem contar que, dependendo do tipo de embarcação e como se faz a proximidade, eventualmente a embarcar na embarcação, no jet ski, a pessoa que está sendo socorrida, ela pode vir fazer com que essa embarcação tombe e leve todos para a água. Sim. Dom, mais alguma pergunta para o Coronel? Inúmeras mesmo. Agradeço muito o Coronel estar aqui.
até com esse momento eu tenho muitas pessoas mandando notícia, pedido de socorro e afins, e o coronel é de suma importância para nós. Fazendo mais um ponto ali no que o Almir falou, e o coronel falou também, como as águas estão muito, muito sujas e agora o rio está em vazante, o jet não está sendo o material mais utilizado, tá, Almir? Porque a turbina do jet enrosca qualquer coisa e deixa à deriva também, ou esse voluntário, ou até mesmo uma equipe capacitada, por conta da própria embarcação, né, coronel? Sim, cada local, né, que tem equipes atuando vai ter uma determinada característica. Vou citar que as equipes do Corpo de Bombeiros, por exemplo, que atuam mais nesse ambiente, via de regra, eles deslocam com 2 tipos de embarcação infláveis, uma a motor, para aqueles locais com maior profundidade, com correnteza, mas inclusive são acompanhados, normalmente carretinhas duplas, com embarcações que não dispõem de motor, são bastante leves e que a condução é feita a remo. Costuma acontecer em determinados momentos do desastre, em algumas áreas do Rio Grande do Sul nós já estamos vivendo esse momento, de que as águas começam a baixar, e aí é preciso fazer a travessia num ponto alagado, depois um trecho seco com terra, e onde você não consegue, via de regra, transportar a carretinha, e se tiver uma embarcação mais pesada e o motor você não consegue levar, então essa embarcação a remo acaba tendo esse tipo de aplicação. Então, dependendo do cenário onde for necessário atuar, nós vamos ter embarcações a motor, embarcação conduzida a remo, e eventualmente o próprio jet ski pode ser utilizado. Nós tivemos o uso de jet ski na enchente que aconteceu em outubro e novembro no Alto Vale de Itajaí, pontualmente em algumas circunstâncias ele foi bastante interessante. Muito bem, eu quero trazer para a conversa aqui o nosso querido Fabiano Rambo, que está lá no oeste do estado, região de Santa Catarina, que sofre muito com as mudanças climáticas e, enfim, com temporais, tempestades, tornados. O oeste tem passado bastante por isso. Quero trazer você para a conversa, Fabiano. Boa tarde para você. Estamos recebendo o Coronel Laureano aí da Defesa Civil do Estado. Sem dúvida, Almir, satisfação estar contigo, com o Coronel Laureano também, com o Bom, com toda a equipe aí da PAN e da RCO. Pois é, o Oeste, lamentavelmente, tem convivido há muito tempo com algumas questões climáticas graves. Ou é uma microexplosão, ou é um tornado, ou é a enchente em alguns locais. Felizmente, a nossa cidade aqui é uma cidade abençoada, mas vizinhos municípios são bastante assoreados, ou assolados, melhor dizendo, como é o caso de Palmitos, como é o caso de São Carlos, como é o caso de Saudades, Quilombo no passado. Então, são vários municípios que têm essa característica. E aí eu gostaria de conversar com o Coronel Laureano sobre esses trabalhos que a Defesa Civil tem feito em Santa Catarina, nesse processo de fortalecimento das defesas civis. E eu vou dizer o seguinte, Coronel Laureano, há algum tempo no passado a Defesa Civil não era bem vista, porque imaginavam que isso não servia para nada, né? Mas quando a gente começou a perceber o quanto a Defesa Civil fez a diferença nesses lugares, olha, eu vou lhe contar que o catarinense e o oestino disse, poxa, temos que fortalecer essa equipe, temos que contratar servidores para a Defesa Civil, atuantes nas defesas civis municipais. Mas dá um contexto de trabalho aqui no oeste do estado, como é que está isso, e a destinação de recursos, que foi anunciada até mesmo pela Assembleia Legislativa, na ordem de 5 milhões, para fortalecer as defesas civis dos municípios e a própria Defesa Civil do Estado. Boa tarde, Fabiano. Tudo bem? A Defesa Civil do Estado atua, claro, sempre em conjunto com as estruturas municipais. É importante destacar que a Defesa Civil é um sistema, e nós temos um lema que costumamos dizer, né, que Defesa Civil somos todos nós. Ela necessita da participação da comunidade, que a comunidade entenda e tenha uma percepção de risco, saiba ao que ela está vulnerável, ou que tipo de ameaça que acaba atuando naquele município. Então, como foi dito ali, nós temos alguns municípios na região do Oeste, principalmente aqueles às margens do Uruguai, que em determinadas situações acabam sofrendo com inundações, inclusive tivemos algumas famílias afetadas agora na semana passada, porque a chuva que caiu no Rio Grande do Sul, na parte que faz parte da bacia do Rio Uruguai, além de um volume significativo que atingiu a região oeste, em especial o meio oeste, contribuiu para um aumento no nível do Rio Uruguai, e nós tivemos famílias atingidas em Águas de Chapecó, em Palmitos, em outros municípios, em Itapiranga, por exemplo.
Nós temos característica também de alguns municípios no oeste que, com uma certa frequência, são afetados por tempestades severas, principalmente vento e granizo. A Defesa Civil do Estado costuma distribuir seu maior volume de itens de assistência humanitária ligado a esse tipo de intempérie, lonas, telhas, para a região do oeste do estado. E nós temos alguns problemas também, pontualmente, com enxurradas, como foi o caso de Quilombo, como foi o caso mais recentemente agora de Capinzal, Piratuba e Pira. A preocupação em manter estruturas municipais de defesa civil preparadas e permanentemente conectadas com a estrutura de defesa civil estadual levou à criação das coordenadorias regionais. Nós temos 20 hoje no estado, onde nós temos sempre um integrante da estrutura da defesa civil estadual em contato frequente com aqueles que compõem a defesa civil municipal. E aí as várias estruturas da nossa Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, o governador faz questão de destacar o proteção, ou seja, as ações que são realizadas antecedendo ao desastre. A diretoria de gestão acaba atuando muito mais após o acontecimento do desastre, embora estejamos integrados em ações anteriormente também. Mas discutia recentemente com o nosso diretor de gestão de risco a necessidade de fomentar ainda mais a formação dos técnicos que atuam a nível municipal e uma preocupação, né? Nós temos esse ano pleito eleitoral a nível de município, naturalmente e inevitavelmente temos trocas de administração e muitas vezes a pessoa que está à frente de uma proteção e defesa civil a nível municipal, ela acaba sendo substituída e nem sempre por alguém que tem formação. Então, nós já estamos nos preparando para que aqueles que venham a substituir, a assumir, tomar posse a nível municipal, tenham todo o suporte da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil na sua capacitação, na sua orientação em relação a como proceder para manter a população o mais seguro possível e, em caso de desastres, a acessar recursos, a sistemática jurídica necessária para a eventual decretação de situação de emergência, calamidade pública e os canais de contato com a Defesa Civil do Estado para que seja ofertado o apoio sempre que necessário. Muito bem. Estamos falando com o Coronel Laureano, que é do Corpo de Bombeiros e também atuando atualmente aí na Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. A previsão de chuva, Coronel, para os próximos dias aqui em Santa Catarina, requer cuidado, requer atenção, ou não há uma previsão de chuva tão forte a ponto de a gente ter que ficar em alerta? Bom, nós tínhamos já há algum tempo monitoramento de um mês de abril, que se confirmou para algumas regiões em um mês de maio, com chuva acima da média. Em abril, nós tivemos principalmente a região litorânea, com uma circulação marítima, alguns municípios registrando até 5 vezes o volume esperado para todo o mês. Tivemos na semana passada alguns municípios, incluindo aí a região meio-oeste, oeste do estado e o extremo sul, municípios registrando 1,5 vezes, quase 2 vezes aquilo que era esperado para todo o mês de maio, e justamente nesse início, né? Temos uma atenção para o deslocamento, posicionamento da frente fria, que vem atuando no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, de hoje até sábado, principalmente, e já estamos monitorando o posicionamento dessa frente fria, aí sim, com um maior potencial, alimentada com um ciclone extratropical na altura da Argentina e, eventualmente, uma circulação marítima ali no extremo sul, no domingo, dia 12, até a próxima terça-feira. Inclusive, acabando aqui a nossa conversa, eu devo ter uma reunião com o nosso pessoal do monitoramento. Dependendo do que estiver previsto, nós vamos acionar o grupo de ações coordenadas, que é uma reunião das agências de Estado que atuam em caso de desastre, para que fiquem preparadas para a eventual mobilização de recursos humanos e materiais, mas, nesse momento, nós temos apenas observação vigente no nosso estado. Muito bem. Quero agradecer a participação do Coronel Laureano aqui, dizer que a gente fica à disposição, Jovem Pan News Criciúma, Jovem Pan News Tubarão. O Dom tem mais uma indagação, Dom. Na verdade, não é indagação. Eu quero aproveitar esses 27 anos aí de experiência do Coronel, o Coronel passar dicas, né, ou até mesmo um protocolo para quem pode se prevenir, caso aconteça aqui em Santa Catarina, como é previsto, ou para quem já está no momento como esse de calamidade, como fazer esse procedimento, Coronel? Por gentileza. Obrigado pela oportunidade. O ideal é que a pessoa conheça o meio onde ela está inserida. Vou citar um exemplo, né? A região do Médio Vale do Itajaí sofreu com cheias na década de 80, especialmente 83 e 84. Uma parte da população, percebendo essa vulnerabilidade, procurou construir suas residências em pontos mais elevados. E em 2008, com o volume absurdo que Santa Catarina recebeu, especialmente naquela região de chuvas, nós tivemos muitos deslizamentos, inclusive vitimando uma parte significativa da população daquela região.
Então, nós tivemos 2 tipos de riscos diferentes. Temos hoje ações naquela região para prevenção em relação à inundação e em relação a deslizamento. E aí o principal passo que a população tem que procurar inicialmente é entender em qual município ela está inserida e quais são os riscos que aquele município está suscetível. Vou dar um exemplo, há cerca de uns 30 dias, aí, talvez um pouco menos, um pouco mais, Dionísio Cerqueira, lá no oeste, recebeu em pouco mais de 1 hora 120 milímetros de chuva. E pela característica do município, nós não tivemos nenhum desastre, não tivemos pessoas significativamente afetadas. Esse mesmo volume de chuvas em outras regiões causaria muito mais transtornos e provavelmente colocaria algumas residências embaixo d'água. Então, as pessoas precisam saber onde elas estão inseridas. E durante um desastre, especialmente com volumes significativos de chuva, a pessoa tem que ficar atenta aos alertas da Defesa Civil, são produzidos via de regra aqui pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Nós somos uma das poucas estruturas no país que temos monitoramento próprio 24 horas por dia, para a parte de climatologia, hidrologia, geologia. Disparamos os alertas e deixamos as defesas civis municipais cientes. Temos serviço de SMS, onde é cadastrado pelo CEP, para que a pessoa receba os alertas da sua região, e ao receber os alertas, se inteirar sobre que nível de alerta é esse, e se a sua região, onde ela reside, estiver suscetível a risco, o ideal é que a pessoa se antecipe às ações. No Rio Grande do Sul, nós tivemos muitas pessoas que, ou por não ter recebido o alerta, ou por não ter tido tempo de tomar essa medida, acabaram ficando ilhadas em volumes significativos de chuva, em casas, inclusive, que foram arrastadas pelas águas. E se as pessoas não se antecipam, por um ou outro motivo, né, e daria uma conversa longa nós entrarmos nesses motivos, ela acaba sobrecarregando a estrutura de Estado. Então, o ideal é que a pessoa consiga sair por conta própria, para que os agentes venham atender aqueles que não têm essa condição. Mas um ponto que eu gostaria que fosse destacado pelos amigos é que, normalmente, em desastres com volumes significativos de chuva, como aqueles que acometem aqui o nosso estado, os últimos óbitos foram registrados com pessoas que tentaram cruzar vias alagadas. De outubro e novembro do ano passado, e inclusive esse da semana passada que aconteceu em Pira, nós tivemos pessoas a cavalo, a pé, de bicicleta, de moto e de carro cruzando vias alagadas. A água levou a pessoa e depois ela foi encontrada em óbito. Então, que as pessoas, em hipótese nenhuma, busquem atravessar uma via alagada, se antecipem para não haver essa necessidade. E em relação aos riscos geológicos, que normalmente causam um número significativo de mortes, que fiquem atentas à inclinação de vegetação, postes da rede de distribuição, eventuais rachaduras nas edificações ou mesmo no solo. Muito bem e necessário essa explicação do coronel para alertar, porque o alerta nunca é demais. Até recentemente o governador falou assim, num tom até mais ameno, mas falando uma coisa que é necessária, assim, ó, não banquem os espertos, não banquem os corajosos, não queiram bancar os corajosos. Não é hora de se salvar. E uma grande dificuldade, só para encerrar, né, coronel, agradecendo já ao senhor pela participação, é que as pessoas se apegam ao bem material, a levar uma vida toda para construir uma casa, não querem largar, né? Infelizmente, isso acontece, a gente pode presenciar aqui no sul do estado. Mas, coronel, muito obrigado pela sua participação. Microfone da Jovem Pan News Criciúma, da RCO e da Jovem Pan News Tubarão, abertos para o senhor e para a Defesa Civil do Estado. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer conversar com os senhores, uma excelente tarde. Muito bem, falamos então com o coronel Laureano, aí da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, sobre essa situação do Rio Grande do Sul, né, meus amigos, que infelizmente vai se arrastar por muito tempo ainda, porque as previsões indicam mais chuva e também, se a chuva parasse hoje, se nós tivéssemos um mês de estiagem no Rio Grande do Sul, para reconstruir tudo que foi destruído, Dom e Fabiano, vai levar muito tempo, infelizmente. É verdade. Almir, já que nós estamos falando de números, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, trouxe um levantamento que seriam necessários 4,6 bilhões de reais para ajudar o Rio Grande do Sul. Porém, algumas perguntas ficam em aberto. Como é que ficarão os empregos? Agora, no caso, amanhã, dia 10, é dia de pagamento, muita gente está recebendo salário. E quantos não receberam os seus salários por conta dessa situação? Como é que ficará a questão econômica do Rio Grande do Sul? Porque agora veio a água. E como é que nós vamos lidar com o desemprego, com as empresas que fecharam, com o agronegócio, o arroz,
A safra de arroz do Rio Grande do Sul foi dizimada, e isso vai ocasionar, e já está ocasionando, um aumento do preço da saca de arroz, inclusive aí no sul do estado, Almir. Tá? E repercutindo em Jaraguá do Sul, que eu estava olhando os dados, né, que na outra região, na região norte de Santa Catarina, tá? Também o preço da saca está aumentando. Milho, soja, leite, inestimada ainda o prejuízo. A questão de quanto tempo as pontes, estradas, rodovias, enfim, a infraestrutura levará para ser edificada novamente. Como ficará a parte de educação? Como é que vai ser as aulas? Vamos ter um cancelamento de ano letivo? Como é que ficará a habitação de particulares? Quem que vai reconstruir? Como vai reconstruir? Agora, uma questão ambiental. O material todo descartado, perdido, como é que será feito o recolhimento? Vai ser levado aonde? Como é que nós vamos fazer isso? Então, olha o tamanho do desafio que vamos ter no Estado gaúcho. Parabéns, Rambo. Parabéns. Eu tive uma reunião hoje pela manhã justamente sobre isso, e a frase que foi marcante ontem à noite e hoje pela manhã foi: se preparem para uma maratona, não para uma corrida de 100 metros apenas. Por quê? Hoje enfrentamos um momento na pirâmide de Maslow, para quem conhece, necessidades básicas, né? Tem pessoas precisando de resgate, alimentação, água, mantimentos, medicamentos e afins. Só que daqui a 20 dias, tá, que essa água baixa ali em 20 dias, começa a realocação dessas pessoas. Então vão precisar de mais uma jornada de insumos, de dinheiro, de construção de galpões, entendeu? Até mesmo para realocar até fazer isso que você acabou de falar, que é a terceira etapa no caso, né? Vamos reconstruir as vias, vamos reconstruir ali a parte também da estrutura, como que vai ser feito isso, da onde que vai ser feito isso, mas tem um cálculo ali que quase bateu, meu economista, 4,6 bilhões de um lado e 4,9 bilhões de fundo eleitoral do outro. Se organizar certinho, hein? Se organizar certinho, não tem politicagem, tem uma ajuda efetiva para a reconstrução. Muito bem, vamos aproveitar para fazer um intervalo rapidamente aqui na RCO, na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão. Depois do intervalo já volta o nosso querido Prisco Paraíso para abrilhantar aqui o nosso time de analistas. Na internet a gente continua. Seguindo por aqui, então, adicionando o nosso querido Prisco Paraíso a essa discussão. E o tema, Prisco, infelizmente, vai continuar sendo o Rio Grande do Sul por muito tempo. Seja bem-vindo. O Fabiano Rambo acabou de falar aqui que a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, fala em 4,6 bi para reconstruir o Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite fala em 19 bi. E mais cedo, o governo federal anunciou investimentos na ordem de 51 bi. Então, assim, é um negócio que a gente vê falar, é tudo numa teoria, que é isso, que é aquilo, mas na prática, essa reconstrução ela vai ser muito, muito, muito difícil. Porque os empregos, as aulas, a saúde, tudo, eu acho que não há dinheiro que pague isso, Prisco. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Almir, Rambo, Dom e a nossa distinta audiência. Você foi muito preciso, Almir. Nem vamos entrar em discussão se o governo só liberou até agora 1 bilhão. Vale lembrar que para a Lei Rouanet, projetos artísticos da turma da esquerda, no ano passado, foram 16 bilhões. E só com os gastos das viagens de Sua Excelência, o inquilino do Palácio do Planalto, ano passado, só aí já tivemos gastos na casa dos 2 ou 3 bilhões. Muito bem. Mas vamos retomar o raciocínio. O governo está falando em 51 bilhões. Ok. E qual é o cronograma? Vão aguardar as águas baixarem para daí verificar o que vão encaminhar? Fundamental, além de socorrer o Rio Grande do Sul com equipamentos, com logística, com a Força Nacional de Segurança, com as Forças Armadas,
O fundamental agora é dar um suporte para o resgate de gaúchos. Tem gente ainda ilhada, tem gente ainda na sua residência. E tem gente que já está muitas pessoas já estão em abrigos. São necessários recursos. Essa é a primeira abordagem. A segunda é aquela que você muito bem focalizou. Nós temos experiência aqui de Santa Catarina. A receita do Rio Grande do Sul vai despencar, mas literalmente despencar. Não vai ter dinheiro para pagar folha, não vai ter dinheiro para bancar o custeio da máquina. E o mais grave, no contexto da sociedade como um todo, nós vamos ter muitas empresas de pequeno e médio porte fechando as portas, literalmente quebrando. E se não tiver o estímulo do governo federal, porque os estados e os municípios não dispõem de recursos? A concentração financeira se encontra lá em Brasília. Já estamos falando aí, Luiz Henrique da Silveira, inclusive, abordou esse assunto em várias oportunidades, uma melhor distribuição dos recursos, das verbas, no contexto da federação, uma reforma federativa. Mas, enfim, vamos voltar para a questão. Grandes empresas também vão precisar de incentivos, porque se nada disso acontecer, o desemprego vai comer solto. E como é que o cidadão gaúcho vai viver? De quê? Se está desempregado e não tem renda, e ainda com o poder aquisitivo aniquilado pela realidade Econômica nacional, mas tem outro componente. O Rio Grande do Sul é a quinta economia do Brasil. Inclusive, no agronegócio, vou citar só o arroz. É o maior produtor, que abastece boa parte do território nacional, sem falar em outras frentes no contexto econômico. Nós estamos falando em reflexos, não apenas no Rio Grande, no Brasil. Então, para fechar, querido amigo, Almir, Rambo e Dom, queridos amigos, eu queria só colocar o seguinte: parece que o governo federal, o poder central, ainda não entendeu. Parece que ainda não percebeu a tragédia monumental que se abateu sobre o Rio Grande do Sul e que ainda não tem perspectiva. Temos chuvas até domingo na previsão, pode chover semana que vem toda. Frente fria, perspectiva de sensação térmica de 0 grau. Para isso precisa de apoio. Ô Prisco, mas na sua opinião, o que está acontecendo? Na sua opinião, o que o governo federal devia fazer? Primeira coisa que ele precisa fazer é mandar um contingente decente das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança para o Rio Grande do Sul. Eles não mandaram 3.000 policiais. 3.000 não foram ainda, 2.500. O contingente das Forças Armadas e da Força Nacional é de quase 150.000. Ou seja, foram para lá 2%, 3%. É uma situação de guerra. Guerra para salvar vidas, para tentar botar a casa em ordem. Então, sinceramente, eu fico pasmo. O governo uruguaio ofereceu um Hércules. Vejam só, um avião Hércules. E o governo brasileiro esnobou. Esnobou. Ah, esse Hércules é velho. Nós temos Hércules mais recentes, mais novos, mais aperfeiçoados.
Meu Deus, mas aqueles Hércules do governo uruguaio iam transportar embarcações para salvamento. Como é que o governo brasileiro declina desse apoio? Não dá para entender. E daí o presidente Lula liga para o Leite dizendo que não está dando para levantar as aeronaves para ir para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. Os empresários do Brasil inteiro, a começar por Santa Catarina, estão indo para lá, estão desembarcando, estão decolando, estão aterrissando. Então, sinceramente, olha, eu não posso crer que o governo Lula dispensou o Hércules apenas porque foi oferecido por um governo de direita do Uruguai. Não posso crer que seja isso. Né? E eu também não posso crer que esse comportamento do governo Lula, tendo vários ministros gaúchos na esplanada, seja incomodado porque tem um governador do PSDB ou porque Bolsonaro foi muito voltado lá. Então, realmente, olha, eu tenho pena desse bravo povo gaúcho, nossos irmãos fronteiriços, de divisa, muitos deles tendo fixado residência em Santa Catarina para nossa alegria. Se falava lá naquela rixa catarinense com o gaúcho, eu, pelo menos, nunca tive rixa e acho que, olha, é uma minoria da minoria que tem rixa. Nós queremos muito bem os gaúchos, porque houve uma simbiose de gaúchos e catarinenses lá na região do Rambo, no Oeste, ao longo de das últimas décadas. Por anos e anos, por décadas e décadas, o Oeste esteve mais integrado ao Rio Grande do Sul, lá no Oeste, do que a Santa Catarina. Então, aqui pelo litoral sul, passando por Criciúma, Almir, muitos recorrem ao litoral catarinense para veranear, muitos têm casas de praia, outros vêm apenas veranear, e muitos fixaram residência aqui no litoral a partir de Florianópolis, mas já ainda no sul também, em função dessa irmandade entre gaúchos e catarinenses. Eu não sei, eu não posso crer que o governo está querendo penalizar o sul do país, que daí fecha para balanço. Agora, Fabiano, trazendo você para a discussão, uma questão que o Prisco falou aí, que realmente desperta uma preocupação, acho que de todos, que é o pós. O pós. Que, na verdade, se parasse hoje, nós falamos que se parasse hoje, tivesse uma estiagem hoje, como vai ser esse pós? Porque eu penso que haverá um êxodo de gaúchos. Por quê? As pessoas não têm mais confiança de voltar para suas casas. Ah, mas minha casa ela nunca tinha sido atingida, mas agora foi. E a previsão é de que tem mais chuva. Então, assim, eu acho que vai haver um êxodo muito grande das cidades do interior, da capital. Eu vi vários vídeos de pessoas dizendo que não vão mais morar lá e que vão morar em outros estados. Santa Catarina, naturalmente, por ser um estado mais próximo, vai ser bastante procurado. E a gente tem que pensar como é que vai ser daqui para frente, porque eu não creio que nos próximos meses, nem nesse ano, o Rio Grande do Sul consiga voltar à sua normalidade. Não vai. É triste, viu, Almir? Mas é verdade. Eu vou te dar 2 municípios para ti, tá? Roca Salles, que já foi atingido por um desses movimentos, foi totalmente destruído. Dizimado. Dizimado, acabou o município. Tá? Outro município que vai ter que repensar é aquele município de Cruzeiro do Sul. Como é que vai ser? Foi totalmente, levou o município embora. Vou insistir na capital, Porto Alegre. Pegou justamente bairros muito pobres, Almir, Prisco e Dom. E aí, quem que vai ajudar essas pessoas pobres aí? Como é que vai chegar essa ajuda? Quem que vai ajudar esse pessoal aí a sobreviver? E olha, é triste, mas é real, meus amigos. Uma crise revela o melhor e o pior do ser humano. O catarinense, o Prisco, foi absurdamente feliz. Santa Catarina é um estado maravilhoso. Nós temos uma irmandade com o Rio Grande do Sul. Nós aqui no Oeste, Prisco, tem toda a razão. Nós somos quase uma extensão do Rio Grande. Você vai pegar o maior festival de música gaúcha, está em Santa Catarina, na Festa do Pinhão. Tá? Então,
a cultura, as pessoas, o jeito de viver, a cultura açoriana, gaúcha, a cultura, nós somos uma coisa só. Nós seremos destino de muitos gaúchos, com toda certeza. E eu falava do melhor e do pior para não perder o pensamento. Santa Catarina está mostrando melhor, o gaúcho está aceitando, mas infelizmente, furto, estupro de criança, como é que isso pode acontecer em meio a uma tragédia desse tamanho, meus amigos? Eu tenho familiares que estão nessa situação e a fala é a seguinte: olha, o que a chuva não levou, os malacos vão levar. Tu acredita nisso? E aí? É desesperador, Dom. E você ouve relatos como esse que o Fabiano está falando, de estupro, de abuso, de furto, de roubo, de tudo. Teve até assassinato, enfim. A verdade é que quem é ruim, quem é mal, quem é do mal, não é uma tempestade que vai fazer mudar. A pessoa continua sendo do mal e vai morrer do mal. Né? Infelizmente, nessas tragédias, morrem muita gente boa. Porque se só morressem esses desgraçados, não faria falta nenhuma. Mas uma tragédia como essa atinge principalmente o trabalhador, a pessoa honesta, aquele cara que lutou para ter uma casa. A vagabundagem sobrevive, é socorrida para cometer crimes como esses aí. Perfeito, Almir. Primeiramente, quero parabenizar o que o Prisco falou. Decano, esses cabelinhos brancos aí não são à toa. Parabéns. Parabéns mesmo. E pegando o gap ali no Rambo, cara, imagina assim, ó, crianças, o cara tá lá num abrigo, tá? Fiz parte dessa apuração de denúncia. O cara tá lá no abrigo, com a mulher dele, as crianças ali ao redor, e o cara fazendo sexo no abrigo em frente às crianças. Vocês têm noção do que é isso? O absurdo, tá? Outra questão, e eu vou dar uma dica que foi pedido pela Polícia Civil. Todo abrigo agora tem um policial civil infiltrado. Abra um olho. Outra questão também, tá, meus amigos? Lá no Rio Grande do Sul, anteontem, quando eu mandei no nosso grupo, um senhor de 62 anos, analisando crianças, dentre elas crianças de 8 anos, tomando banho, e o bonitão se tocando. Entendeu? A população desceu o cacete, o povo gaúcho, nossos irmãos, são faca na bota, muito mais acalorado que muita parte do Brasil, e fizeram a justiça ali, que podem, perante a lei nacional, pagarem por isso, porque é a competência de uma área de polícia militar e de outros, né? Não façam justiça pelas próprias mãos, deixando claro. Então, o que eu digo é o seguinte: a reconstrução do povo gaúcho vai passar pelo Brasil inteiro, o pior do ser humano está sendo mostrado, o melhor do ser humano também, graças a Deus, a energia dessa corrente do bem, tá? É brilhante, apesar dos pesares, tá? Deixando bem claro, mas a força, a humanidade das pessoas, o gesto de querer ajudar é lindo de se ver, apesar dos pesares, repito. E está mostrando o pior e o melhor de cada governo. E aí, eu falo ali, para não falar de política, o cara que está lá sendo resgatado pode ser um cara de direita que está ajudando, ou um cara de esquerda, não tem cor, não tem bandeira. A ajuda é para a pessoa. Ah, mas o cara é lulista e o cara é bolsonarista. Está sendo resgatado da mesma forma. Não é hora de política, tá? É hora de cobrar os governantes lá em Brasília, principalmente, para fazer alguma coisa e fazer a diferença. Agora e nessa maratona, não é uma corrida de 100 metros. Isso vai repercutir muito. Você que gosta de tomar um vinhozinho, vai aumentar o preço, porque a maior safra de uva era do Rio Grande do Sul. Você que gosta de um arroz, vai aumentar mais o preço. Então, primeiramente, aumentou por conta de viagem, de desgoverno. E agora vai aumentar também por conta dessa catástrofe. E não é só os irmãos gaúchos que vão sofrer, é o Brasil inteiro. Então, se você não se solidariza, não tem um coração, não está solidário a um momento como esse, reveja os teus pensamentos. Tá? Porque se a casa do teu irmão está pegando fogo, a tua corre risco também. Almir? Sim, Prisco. O meu áudio agora está melhor com esse fone? Melhorou com o microfone agora consideravelmente. Por isso que eu queria aproveitar para... você fez algumas críticas ao governo federal, que são legítimas e são oportunas, mas eu queria que você fizesse uma análise também do governo estadual do Rio Grande do Sul. Eu tive acesso à informação, né, a várias informações que dão conta de que no ano passado o governador aprovou mais de 500 alterações na lei ambiental
do Rio Grande do Sul, inclusive sendo mais permissivo em algumas questões de construção de barragens, de autorregulação por algumas empresas, enfim, e também não destinou verba nenhuma a situações a gabinetes de crise, de risco, né? E, como a gente já falou aqui, destinou muito pouco para a Defesa Civil do Estado. Vi uma outra notícia hoje também, Prisco, para concluir, que o governo do Rio Grande do Sul hoje ele investiu 7 vezes mais na reação do que na prevenção. Parece que nós não nos preocupamos até a desgraça tá agarrada, como diz o ditado popular. Meu caro Almir, eu não poderia, assim, de forma abalizada, apreciar o comportamento do governo Eduardo Leite, que eu não o acompanho de perto. Mas, de qualquer forma, não só o governo gaúcho, mas como todos os governos, ou a esmagadora maioria, até porque aqui em Santa Catarina, reconheçamos, há um investimento já em defesa civil, e não é agora desse governo, não. O grande impulso foi com a chegada do empresário e então deputado Milton Obos na Secretaria da Defesa Civil, que me parece foi criada pelo então governador Raimundo Colombo. A partir dali, houve uma grande evolução. Carlos Moisés também, digamos, investiu um pouco mais, e Jorginho Melo tem dado uma atenção, né? Eu acredito que Santa Catarina, claro que precisa de avanços consideráveis aqui, mas aqui nós temos já uma cultura dessa questão de defesa civil, até pelo histórico pretérito dos episódios, dos eventos climáticos e meteorológicos, né? Agora, eu gostaria de fazer uma outra observação relacionada ao que o Rambo e o Dom colocaram, né? Estupros, assaltos, violência. Olha, cometer esses atos em meio à situação desesperadora, dramática, dolorosa que o gaúcho vive, a condenação e o castigo pode não vir aqui na Terra, mas o divino não falhará. Aliás, ele nunca falha. Bom, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, ora, nós falamos ali da importância do contingente de policiais, né? Vários estados, a começar pelo catarinense, estão mandando policiais penais, policiais militares, policiais do Corpo de Bombeiros, e São Paulo, Paraná, enfim. Eu acredito até que esse apoio está sendo mais significativo do que o apoio federal em relação a Forças Armadas e Força de Segurança, Força Nacional de Segurança, entende? Isso é fundamental não só no resgate, no salvamento, mas para manter a segurança do Rio Grande do Sul. Pô, isso é fundamental, fundamental. E eu gostaria, por fim, só de fazer uma outra colocação, até um pouco sentimental, diria, até um pouco sentimental. Santa Catarina e Rio Grande são colônias. O gaúcho e o catarinense integram colônias que são intimamente ligadas. E essa ligação não vem só da proximidade física dos dois territórios, vem já da etnia, das colonizações. Os dois estados foram colonizados potencialmente por 3 vertentes do velho continente, europeias: o português, o alemão e o italiano. E veja, sobretudo o alemão, mas o italiano também, o português um pouquinho menos, foram povos que sofreram duramente no passado.
e que se reergueram, que deram a volta por cima, reconstruíram seus países. E eu não tenho a menor dúvida que essas 3 colonizações serão determinantes para a recuperação e a reconstrução do Rio Grande do Sul, como foi de Santa Catarina em 1983. Não quero comparar se agora é mais grave do que 83. É reconstrução. Ela vai acontecer. O Rio Grande vai ficar de pé novamente, como Santa Catarina ficou. Mas concordo com você, Almir. Olha, é um processo de médio a longo prazos. Vai levar tempo e vai precisar do apoio, não apenas da população, do poder central, um paquiderme sem precedentes, que custa caro e que deve servir a quem? A sociedade, em serviços públicos. Afinal de contas, o imposto recolhido vem exclusivamente do que é recolhido pelo contribuinte. Então, o serviço público é para atender a população, ainda mais em situações dramáticas como essa do Rio Grande do Sul. Muito bem, obrigado, querido Prisco Paraíso, amigos Fabiano Rambo e também Dom Schiavi, ficando por aqui. Obrigado pela participação de você, agradecendo a nossa audiência que acompanhou mais um Bastidores do Poder, debate por Santa Catarina. Forte abraço. Valeu, pessoal. Até. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Deus os abençoe. Até a próxima. Todos nós.